Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muita gente acha que os bancos são apenas parasitas da sociedade. Eu não concordo com esse ponto de vista radical e anacrônico, mas aqui no Brasil é bem verdade que os bancos parecem fazer tudo para confirmar aquela tese. Afinal de contas, sempre que os bancos encontram um jeito de sugar recursos da sociedade para engordar seus lucros, com inflação ou sem inflação, com câmbio forte ou câmbio fraco, entra governo e sai governo. Mas a situação não muda muito. O lucro dos bancos continua subindo. Agora a bola da vez são as tarifas bancárias. Um absurdo, uma falta de vergonha. Dizem que hoje no Brasil as pessoas na rua têm medo de ser assaltadas, mas quando entram num banco, aí tem certeza que serão roubadas. Vivemos uma contradição no país. Por um lado, o governo se esforça para acabar com a economia informal. Quer que todo mundo pague impostos direitinho, faça transações dentro da lei, cumpra suas obrigações trabalhistas e fiscais, ou seja, estimula a utilização do sistema bancário. Mas, por outro lado, os bancos cobram tarifas abusivas que espantam os cidadãos. E quem fica mal nessa história são justamente os trabalhadores, aqueles que não têm muita escolha e são obrigados a ceder às pressões do cartel formado pelos bancos. Tem aqui dois casos que ilustram muito bem a situação. As prefeituras do município baiano de Teixeira de Freitas e Porto Seguro venderam suas contas de seus funcionários para o Banco Itaú e para o Bradesco, respectivamente. Nos dois casos, os bancos pagaram uma conta de 11.600.000 cada um. Como explicar a situação? Foi uma doação dos bancos, preocupado com o bem-estar das pessoas? Foi um ato de filantropia? Claro que não. Os bancos desembolsaram os milhões porque sabem que irão tomá-los de volta sob a forma de tarifas bancárias. A Constituição brasileira, em lugar algum, inclui em seus artigos leilão de contas dos funcionários, dos recursos previstos para os municípios brasileiros. É por isso que eu considero que as prefeituras têm a obrigação moral de dividir, devolver o dinheiro arrecadado com os funcionários. O dinheiro pertence a eles, porque é deles que serão retirados os milhões que engordarão o lucro dos bancos. E não são só as tarifas que são absurdas, os juros também são abusivos e extorsivos. Aliás, o Brasil continua campeão imbatível com as maiores taxas de juros do mundo. E o que acontece quando os bancos compram as contas correntes das instituições, como é o caso das prefeituras que falei? Os funcionários farão suas movimentações financeiras nas agências daqueles bancos e ficarão sujeitos a todo tipo de manipulação. Tarifas escorchantes, juros abusivos, exigência de reciprocidade, como fundos de capitalização e seguros, empréstimos rápidos em condições leoninas, etc. Isso quando a antiga conta não permanece esquecida, inativa, com algum resíduo e o cliente é obrigado a pagar tarifa para dois bancos. Essa não é a primeira vez que falo sobre tarifas bancárias e parece que não será a última. A julgar pela agilidade com que os bancos conseguem cravar os dentes na poupança e no salário dos cidadãos, teria que voltar a esse tema mais vezes. Hoje os cidadãos continuam pagando tarifas sobre quase todos os serviços bancários. A situação é toda ela injustificável. Lucro gigantesco dos bancos, redução de funcionários nas agências, com a tomação crescente de serviços, juros leoninos e tarifas imorais. A única explicação para isso é a falta de vergonha e falta de controle. Como dizia no começo, eu não concordo com que eles acham que os bancos são apenas parasitas da sociedade. O sistema financeiro cumpre importante função ao direcionar a poupança da comunidade para os investimentos mais eficientes e rentáveis. Mas sou obrigado a reconhecer, senhor presidente, que diante da situação de imoralidade financeira vivida no Brasil, não há dúvida que os bancos devem ser obrigados, pela força da lei e da opinião pública, a dar uma contribuição social mais efetiva para o desenvolvimento do país. As taxas dos bancos variam, do serviço bancário, variam entre R$ 5,00 e R$ 9,00 para um talão de cheque, entre R$ 8 e R$ 9,00 para manutenção da conta ativa, entre R$ 3,50 a R$ 11,70 para manutenção do cartão de débito, entre R$ 3 a R$ 4,50 para extrato de conta corrente, cerca de R$ 13 para emissão de DOC e assim por diante. Senhor presidente, a situação dessa cobrança das tarifas no nosso país é uma imoralidade. Muito obrigado, senhor presidente.